No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16, Jesus ensina uma coisa muito importante. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa citação, pelos seus frutos os conhecereis, ela se encaixa também no pensamento espírita, vindo da doutrina kardecista. Bem na questão 464, a espiritualidade responde o seguinte para Allan Kardec: estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós a distinção. Uma coisa que eu acho interessante é perceber isso, que o que te mostra o que é de Deus, o que não é, são os frutos. Se a obra é ligada à caridade, ao amor, à paz, são vinculadas a Deus. Tanto quanto o Evangelho de Mateus, nas palavras de Cristo, e a espiritualidade na obra de Allan Kardec, demonstram isso. Demonstram o que é de fato uma igreja de Deus. Na página 286 do Livro dos Espíritos, também tem uma outra coisa que eu acho muito bacana, muito bonita, que eu gosto de citar. É a questão 919. Seria uma resposta da alma do Santo Agostinho. Olha só. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousareis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, de onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que é preciso curar. Essa parte aqui que fala sobre pedir a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer é muito bacana, e ela também se colide, né? Ela se encaixa com o pensamento do apóstolo Tiago, que escreveu uma carta sobre a sabedoria. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação. Essa questão do entendimento. Mas voltando à questão sobre o que de fato é a igreja, nas palavras de Cristo. Eu vou colocar aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente serás meu discípulo. É no versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de João. A gente percebe que o que importa para Deus não é o lugar que você frequenta, mas é o que você faz, né? Se você tem uma obra vinculada na caridade, no amor e no que Cristo ensinou você, assim como Cristo acabou de dizer aqui, você permanece na palavra dele, você é verdadeiro discípulo dele, você é um verdadeiro discípulo. No final da obra dos Espíritos, você vê também um pensamento tão bonito que eu não vou deixar de citar aqui não. Também seria um final da obra do Livro dos Espíritos, seria uma conclusão da alma do Santo Agostinho, que é um texto um tanto grande, mas eu vou ler resumido, eu já até grifei. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos da teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, há unidade. Pode, pois, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Todos têm um laço em comum que os deve unir no mesmo pensamento.
Todos têm o mesmo objetivo. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor. O espiritismo é o laço que unirá um dia, porque eles mostrarão onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que negarão, como negaram o Cristo. Diversas seitas que dividem entre si o mundo. Aqui é um pensamento que eu concordo plenamente. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Logo, pelos frutos os conhecereis, né? Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegarem até ele. Esse é um pensamento terminando o livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Logo você vê, né, que é pelos frutos os conhecereis. Aquelas pessoas líderes, né, como Jesus disse, os falsos profetas que dividem entre si, né, divergem o mundo, né, criando seitas divisórias. Cristo está aqui, Cristo está acolá. É bobagem. Você vê que Cristo mesmo ensinou que aquele que é verdadeiro discípulo permanece na palavra dele, logo pelos frutos. Então, se você é um cristão espírita, um cristão evangélico, um cristão católico, não importa. O que importa é permanecer verdadeiramente na doutrina de Cristo. Tudo bem?